Bom dia a todos. Agradeço o cumprimento também à mesa na pessoa do desembargador Alcides e também dos seus braços esquerdo e direito, Coronel Ibis, doutor Luciano, fazendo só uma rememoração de que eu, o doutor Luciano e o doutor Alcides, desembargadores hoje os três, fomos colegas de Defensoria Pública. É verdade. Eu vi aqui o defensor público geral, e chefiados pelo pai da nossa doutora Fernanda Torte, José Carlos Tortman. Então, esse é um registro importante a ser feito. E cumprimento também os outros integrantes, meus colegas de mesa. E agradeço o convite, desembargador Alcides, e acho que nós não... Vou pedir licença, eu fui incumbido, o desembargador Alcides, ele muito oportuno e didaticamente dividiu a lei em várias partes para que todos nós pudéssemos, cada um dos convidados, fazer os comentários e as abordagens a respeito de trechos da lei. Mas até por ser o primeiro a falar a respeito da lei, e a parte que me cabe de falar da lei é uma parte pequena e que não é, na verdade, a parte que mais tipos penais traz, mais novidades traz, pelo contrário, ela é bastante repetitiva nesses primeiros artigos, eu acho importante fazer uma introdução e rememorar alguns conceitos e estabelecer um limite, vamos dizer assim, sistemático de onde se inclui o abuso de autoridade, especificamente a autoridade. Nós não podemos esquecer que a autoridade ela tem assento na Constituição, ela não existe. O Instituto da Autoridade ele não existe por si só, né? Ele existe exatamente para possibilitar que, dentro da órbita pública, a autoridade pública, os princípios e os fundamentos e os objetivos da Constituição, sobretudo aqueles inseridos nos 5 primeiros artigos, eles possam ser cumpridos a contento. Lembre-se que logo no preâmbulo a gente vê que a Constituição e a nossa República ela visa assegurar valores supremos de uma sociedade comprometida com a ordem interna e internacional. Logo em seguida, quando ela fala do Estado Democrático de Direito, a gente não pode esquecer, eu vou passar bem rápido por essa parte, mas acho importante delimitar, o Estado Democrático de Direito pressupõe um conjunto de normas que são cogentes e precisam ter a sua observação exigida coercitivamente, né? Então, vamos construindo aí onde se situa a necessidade de uma autoridade pública para que tudo isso que a Constituição traz no seu preâmbulo e nos seus primeiros artigos possa ser realmente efetivado por uma estrutura de Estado, que são exatamente os órgãos que vão exercer a autoridade pública. Então vejam, além disso, todos os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, elas não têm como ser asseguradas pragmaticamente, sem que haja uma estrutura capaz de exigir e executar, né, aquilo que é preciso para que esses direitos possam ser assegurados. E isso está exatamente numa estrutura funcional do Estado e que vai atuar mediante uma autoridade. A autoridade nada mais é, na definição doutrinária geral, que um vínculo de subordinação pessoal, que pode ser particular ou público, no caso é público, ele decorre de lei, em algumas hipóteses decorre de circunstâncias, mas no caso decorre de lei. Então é um vínculo de subordinação em que particulares e até mesmo o Estado, dentro de uma estrutura hierárquica e até de divisão de funções, vai precisar que alguém investido de uma autoridade consiga, através deste vínculo de subordinação, exigir determinadas posturas, exigir o cumprimento de normas e de leis cogentes e exigir o cumprimento, no fundo e acima de tudo, do que diz a Constituição.
Então é importante que a gente não esqueça essa essência da autoridade, né? Não se confunde com poder. Para o exercício da autoridade é preciso poder, porque o poder já é uma faculdade da pessoa poder exigir de outra, com base na lei, aquilo que é determinado por essa lei. Então, para o exercício da autoridade, você tem necessariamente a obrigatoriedade de que as pessoas cumpram essas determinações, e isso é exigido através do exercício do poder. Agora, sem dúvida nenhuma, que isso pode dar vazão a abusos, né? Tanto que a autoridade, o abuso de autoridade, ele não deixa de ser também um crime contra a administração pública, porque é um desvirtuamento da função, né? Alguém já falou aqui, não sei se foi a doutora Vitória, não deixa de ser uma forma de corrupção. Desde que se começou a conceber a corrupção como algo mais genérico, não só simplesmente como a tipicidade lá do artigo 317 junto com 333, corrupção passou a ter um sentido lato, corrupção pública, né, de tudo aquilo que é um desvio, né, um abuso ou um desvio dentro do exercício da função pública. Então, obviamente que o abuso de autoridade poderia se inserir dentro dessa concepção. Agora, o abuso, ele também tem uma definição genérica do que ele seja, o que seja um abuso, né? E essa definição normalmente está ligada à ação ou o efeito de abusar de alguma coisa. Então, o uso abusivo, injusto, impróprio, indevido de algo ou de alguém configura um abuso. E especificamente no caso do abuso de autoridade, ele vai ser exatamente o abuso dessa função, o abuso dessa autoridade que é necessária para o exercício da função, e vem lá a classificação tradicional: abuso por excesso, abuso por desvio. Por excesso, o sujeito age fora da competência, não é propriamente o caso que mais se repetiria em termos de abuso de autoridade. Em termos de abuso de autoridade, o caso que mais frequentemente a gente poderia ver seria o de desvio. A pessoa tem uma finalidade a ser cumprida quando exerce a autoridade dela para exigir o cumprimento de alguma norma, e desvia, se excede e passa então a abusar por desvio de finalidade. Não é mais uma finalidade pública, a lei vai dizer isso, né? E sim uma finalidade que é atender um interesse pessoal, um sentimento pessoal, um capricho para causar dano a alguém, etc. e tal. Então vejam que só mesmo em falar desse aspecto do desvio do exercício da autoridade, a gente já remete para um crime que já existe no nosso Código Penal desde 1940, que é a prevaricação. E eu digo isso porque essa situação do abuso de autoridade no nosso direito, ele já vem colocado desde muito tempo, e se nós tomarmos aí como o limite menos distante o Código de 1940, o abuso de autoridade ele já está inserido dentro dos próprios crimes funcionais. Desde o artigo 312 até o 326 do Código Penal, aquilo ali são, na verdade, condutas que bem poderiam ser tidas como formas de uso abusivo da função pública e, portanto, também da autoridade pública. E não se esqueça que existe, mas o crime de abuso de autoridade ele tem um cunho de violência, mas tem lá o artigo 322 do Código Penal que fala do uso arbitrário, do exercício arbitrário da função pública. Então, ele também é uma agravante no nosso Código Penal, desde a sua existência, o 61.2G, e também se transformou em alguns momentos em circunstância legal de aumento de pena, no artigo 150, parágrafo 2º, no 151, parágrafo 3º, sendo que o 150, parágrafo 2º, agora foi revogado expressamente pela Lei 13.689. Então, eu digo tudo isso, e aí temos lá a lei de 65, que é a 4.818, e agora a 13.869. Eu digo tudo isso para mostrar aos senhores que a questão do abuso de autoridade não é novidade nenhuma no direito brasileiro, né? Ela sempre existiu, tá? Seja mediante a possibilidade de se atuar contra ela utilizando os crimes funcionais, seja com a possibilidade de se atuar contra ela com a Lei 4.818, sem contar ainda a lei que reprimiu
a tortura no nosso direito. Então, isso não é novidade. Os nossos agentes públicos, e nós que já atuamos aí na Defensoria, na Advocacia, Ministério Público e Magistratura, a gente sabe disso, a gente vê isso, né, já há muito tempo. Os nossos agentes públicos sempre tiveram as suas atuações aí dentro de um equilíbrio, né, entre o exercício das funções de autoridade. Algumas dessas funções precisam empregar a força, é natural a essas funções, certo? A polícia ostensiva e mesmo a polícia judiciária de investigação, por vezes precisam empregar a força, são forças policiais. Isto tem amparo na Constituição. Não esqueçamos também que isso é um valor constitucional tutelado, né? Embora no nosso cenário muitas vezes se tenha tentado, inclusive com o apoio da jurisprudência, se depreciar as tutelas a este valor autoridade, que é essencial para que nós possamos estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje, só andamos em paz na rua, com a diminuição dos índices de homicídio que foi anunciado aqui, e eventualmente com alguns desvios de padrão desses índices, porque existem pessoas que garantem que isso aconteça. E garantem por força coercitiva de uma autoridade que existe no abstrato e já de antemão previne que exista a violência, a prática de crime, o incômodo às pessoas, como por vezes é obrigado a que seja, que a força seja exercida para que a paz seja assegurada no seio social. Né? Então, quer dizer, tutela penal disso, mínima, crime de desobediência, crime de desacato, uma prova de que é um bem jurídico, né, disponível a todos para assegurar a paz de todos, o exercício da autoridade. Bom, então, as nossas autoridades públicas sempre estiveram tentando esse equilíbrio, o uso da autoridade para fazer valer o que diz a lei, o que diz a Constituição, né, exigir o cumprimento de normas cogentes e não extrapolar no exercício disso. E a gente viu, durante esse tempo todo, casos muito raros de abuso de autoridade, tortura, desfilando nos corredores do foro criminal. Né? Não foram muito frequentes. Obviamente que os senhores vão dizer, não, mas isso daí porque eles não chegam a ser denunciados. Existe a cifra negra da criminalidade, ou a cinza, ou a azul, seja lá o que for, mas isso existe para qualquer crime. Né? Isso existe para qualquer crime. Nem todos os crimes são denunciados, nem todos os crimes são levados a julgamento. E mesmo considerando isso, a gente pode fazer um juízo a respeito da incidência disso ou não como algo assim realmente importante, como algo assim importante numericamente, quantitativamente, em questões de estatísticas criminais. Então, o que mudou? O que mudou para que esse debate sobre o abuso de autoridade e a vigência da lei de abuso de autoridade viesse com essa força toda e suscitasse tanta discussão? Né? Olha, o que mudou é o contexto. Se nós levarmos em consideração que o conceito geral de autoridade é o conceito geral de abuso, é o conceito de algo que a pessoa extrapola, né? Extrapola de uma determinada posição para abusar de uma pessoa ou de determinadas situações, como, por exemplo, eu listei aqui, no furto o que há é um abuso. O abuso da ausência de vigilância ostensiva e direta da coisa. Na fraude, há um abuso. O abuso da boa-fé alheia e que faz com que o agente logre a vítima no estelionato. E por aí a gente pode estender a outros crimes com vítimas difusas, como, por exemplo, no sistema financeiro e outros mais. No roubo, há um abuso de uma posição de força momentânea, em que a pessoa dispõe de um poder de grave ameaça ou até mesmo de violência para subtrair a coisa da outra. Nas organizações criminosas e nas milícias, é um abuso da própria estrutura da organização que permite com que essas pessoas se espraiem e cometam crimes de forma organizada, de forma ameaçadora e de forma violenta.
E na corrupção que foi tão falado aqui, os dois, o conceito na nossa doutrina e os dois conceitos hoje de organismos internacionais, que são a ONU e o Banco Mundial, é exatamente esse, né? É o abuso da função pública para fins pessoais. Então o crime é um abuso, né? E o que nós vimos no país durante um tempo, durante pelo menos essas 2 últimas décadas, foi um cenário de abusos em todas as áreas possíveis e imaginárias, né? Uma criminalidade de rua extremamente ostensiva, galopante, perceptível, uma criminalidade organizada evidente, não é? E uma corrupção, sem dúvida nenhuma, evidente. Não se pode querer negar isso. Não se pode querer diminuir a importância e o significado disso na nossa sociedade. E mais, a doutora Vitória falou que o abuso de autoridade vem sendo discutido no mundo inteiro. Eu não tenho essa informação sobre, acredito, claro, obviamente, no dado que ela fornece, se realmente essas legislações estão sendo discutidas em diversos países. Mas uma coisa a gente tem certeza porque é divulgado e é público e notório. Em todos os países do mundo, o problema da corrupção política nas 2 últimas décadas é inquestionável. Isso aconteceu na Alemanha, Helmut Kohl. Isso aconteceu na França recentemente, aconteceu em Portugal, onde a lei está sendo discutida, o primeiro-ministro ficou preso há algum tempo. Agora tivemos uma denúncia do Benjamin Netanyahu e logo em seguida uma declaração dele de que tem que se discutir quem é que está apurando essas condutas. Então vejam que a questão da ação-reação em torno dessa lei é patente, não há dúvida nenhuma disso. Não acho que tenha sido, como disse aqui o defensor público geral, o Dr. Rodrigo Pacheco, uma simples reação a uma iniciativa de um grupo de procuradores da República de quererem fazer passar a lei das 10 medidas contra a corrupção. Isso é pouco, é mais do que isso. Isso foi uma bandeira levantada, eu mesmo já tive a oportunidade de participar, não sei se foi até esse evento que nós participamos juntos, e me manifestei contrário a 4 ou 5 daquelas medidas, acho que são absolutamente desnecessárias, algumas são incompatíveis com o nosso direito. Mas o problema não são as 10 medidas, o problema é que essas apurações, com base num arcabouço legislativo que vem sendo implementado desde a década de 90, em função de uma série de tratados que o Brasil assinou e que foram trazidos para dentro do nosso sistema, como, por exemplo, interceptação telefônica, combate às organizações criminosas, convenção contra a corrupção, lavagem de dinheiro, etc. e tal, isso avançou em lugares onde antes não se chegava. Avançou fortemente contra pessoas que não eram incomodadas antes, inclusive dentro do ambiente político. Bateu fortemente contra o legislativo, contra o executivo, das 3 esferas de poder. Em algumas foi mais aparente, mas das 3 esferas de poder. Atingiu gestores de despesa pública, pessoas com disponibilidade de verba jurídica, que determinaram a liberação de milhões para empresas com pagamento de percentuais em dinheiro vivo. E questiona-se hoje muito por que não chegou no judiciário. Isso é um fato evidente do dia a dia. Mas o doutor Alcides bradou aqui, mas todo mundo é contra a corrupção, então não tem corrupto no país. É porque chama atenção. Chama atenção porque isso tem uma resposta. Todo mundo é contra a corrupção, mas a corrupção do outro. A corrupção do outro é o problema. Esse é o problema. Então precisava haver uma reação. E a reação, lamentavelmente, foi essa. E a prova disso, eu estava aqui conversando também aqui fora, desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho nisso, doutor Cid, mas eu acho importante fazer essa delimitação. Eu me lembro,
Eu integrava o quadro de diretoria da AJUF, isso em 2008, quando tramitava um projeto de lei, era um projeto de lei de número. Eu levantei isso ali nas minhas anotações, nos meus arquivos de Word, projeto de lei 3.886, de 2008. Ele era da autoria do então parlamentar Raul Jungmann, que foi ministro da Justiça, ministro da Defesa, da Segurança, na época do PPS de Pernambuco, e esse projeto era um projeto de modificação da Lei 4898, para melhorar o texto, porque realmente ele é uma lei de difícil até compreensão e aplicação. E nós, pela AJUF, atuamos fazendo sugestões ao texto, e era um texto que saía daquele da 4898 e tinha tipificações que eram mais profundas, avançavam mais, mas que era evidentemente diferente do que se vê hoje, a ponto de os juízes federais estarem atuando em auxílio para dar ideias na feitura do texto. Então, o que aconteceu que em 2017 surge o PLS 7596, este da autoria do senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede do Amapá? O que aconteceu foi exatamente esse problema todo das 2 décadas anteriores que geraram essas apurações e que, de fato, incomodou bastante esse setor da nossa sociedade. E aí o que nós temos? Nós temos, no meu modo de ver, uma lei realmente muito ruim, porque eu sei que existem vários expositores encarregados de tratar de suas tipicidades, já trocamos algumas ideias. Se nós formos analisar as descrições típicas, né, academicamente, né, nós até podemos dizer que elas não são tão ruins assim, como já me disseram. O fato de haver tipos abertos, isso não é problema nenhum, porque existem diversos tipos abertos que nós estamos cansados de enfrentar e julgar, e isso também não é um problema para que a aplicação seja razoável. O problema é o que é que, através desses tipos abertos e de descrições típicas aparentemente confortáveis para quem vai eventualmente lidar com elas, e uma finalidade específica que é causar dano ao outro, por capricho pessoal, etc., o que se tem é a criminalização de exercícios de autoridade, né, no bojo disso daí, que, na minha visão, vão sim repercutir gravemente contra o exercício da autoridade. Eu vou citar por alto, porque os comentadores desses artigos vão tratar com mais detalhe, mas, por exemplo, no que diz respeito ao processo de decisão judicial, a respeito de pressupostos fáticos e circunstâncias empíricas, portanto, coisas variabilíssimas. Um juiz, para decretar uma prisão temporária, preventiva, que seja provisória, ele lida com pressupostos fáticos e circunstâncias. Só isso daí, né, já demonstra o quanto essas circunstâncias e esses pressupostos, de fato, são variáveis, né? E isso é criminalizado com um belo tipo penal, com uma descrição racional, ou melhor, racionalizada, né? que não é racional no seu objetivo material, uma finalidade que vai ser decidida por alguém, resta saber quem, e isso está criminalizado. Por exemplo, a autoridade policial, atos ordinatórios e procedimentais próprios do desempenho das autoridades policiais na interface, porque é fácil você mostrar que o seu fim específico não é prejudicar ninguém, não é capricho, quando você, juiz ou promotor, tem à sua disposição a prática de um ato de ofício escritural, que você vai escrever, você vai pensar,
você vai digitalizar no seu computador, mas e o policial lá na ponta? Ele vai fundamentar quando ele tiver que agir diretamente num caso de flagrante, numa incursão? Não, peraí, deixa eu fundamentar, porque eu preciso expor o meu fim específico de agir. É isso? Criminaliza a não oficialização imediata de informações obtidas em investigação, sem qualquer atenção à necessidade de avaliação e conveniência da oportunidade disso para o desempenho de uma investigação eficaz. As pessoas não sabem o que é uma teoria da investigação. Quem fez a lei não desconhece isso. Não sabe como começa uma investigação. Criminaliza meras nulidades processuais, que até então, até hoje, a sanção de nulidades processuais no que diz respeito à prova é a nulidade. Isso passa a ser crime. Levar uma prova nula a um processo é crime. Com um tipo penal bem trabalhado, mas é crime. Ignora que existe um instituto dentro da teoria da investigação, que é uma averiguação prévia. Se a polícia for instaurar inquérito, for botar no papel com motivação da justa causa, que é o que se exige agora do policial, escrevente de polícia que está lá fazendo a colheita de informações para abrir autos de comunicação de crime, ele tem que fazer uma justificação sobre a justa causa. Então a pessoa ignora que existe uma averiguação prévia para que a própria apuração seja econômica e eficaz. O sujeito não fique perdendo tempo com coisas que não vão funcionar, não vão avante. Né? E por aí vai, apressa a conclusão dos inquéritos que se demorarem muito, o sujeito vai responder criminalmente por isso, a autoridade policial. Ou seja, uma verificação de tipicidade e ilicitude mediante a avaliação de um modo de quem age. Por que um modo de quem age? Porque eu até botei aqui, essa lei é a lei do mente. Né? Vários dos seus elementos normativos são manifestamente, injustificadamente, razoavelmente, exacerbadamente, imediatamente, artificiosamente, e por aí vai. O que é o sufixo adverbialmente? Ele mostra um modo. Junto com o adjetivo, ele mostra um modo da pessoa atuar. E quem é que vai aferir esse modo dessa pessoa atuar? Essa é a grande preocupação. É quem vai aferir, com que ânimo vai aferir, em que contexto vai aferir. Ou seja, se formos levar em conta esse contexto de elaboração dessa lei e a perceptível malícia, desconfiança e ameaça que ela traz aos agentes públicos, é realmente de se temer. Primeiro porque essa lei de abuso de autoridade, para encerrar aqui essa parte, a meu ver, ela é, na verdade, um verdadeiro abuso de criminalizações primárias revanchistas. E é realmente de se temer, sim, que ela seja usada para fins abusivos de reação contra a apuração legitimamente exercida pelas autoridades de um modo geral. E outra coisa também que foi dito aqui, muito bem dito pelo doutor, importante que se diga também, o doutor Flávio de Brito, ela é dirigida aos agentes da persecução, aos magistrados e aos promotores. Porque se o espírito dela é o abuso de autoridade, e ela trata de autoridade e fala de autoridade mandatária, porque ela fala sobre perda de mandato, etc. e tal, eu não vejo, por exemplo, nessa lei o tipo penal, mais ou menos imaginado com a seguinte redação: conceder isenções ou desonerações indevidas, pena tal, sem prejuízo da pena relativa à corrupção e ao peculato. Por que não existe esse tipo penal? O juiz não dá isenção nem desoneração.
nem o delegado de polícia, nem o policial da ponta. Mas quem dá também exerce autoridade. Dar isenção ou desoneração em desacordo da lei de responsabilidade fiscal. Era um tipo de abuso de autoridade. Existe uma função pública sendo desempenhada aí. E por que não existe esse tipo penal? O que comprova a assertiva do doutor Flávio de Brito, que é uma lei dirigida a juízes, promotores, delegados de polícia e policiais, em função de um contexto. Infelizmente, não me resta outra alternativa a não ser chegar a essa conclusão. Mas vamos enfrentá-la. E aí o artigo 1º vai falar de uma finalidade, já terminando, vai falar de uma finalidade específica que é prejudicar outro em beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, é o tal especial fim de agir, que, como eu já falei, já adiantei, para quem faz o ato escrituralmente, é fácil de justificar que o fim específico não foi aquele. Mas para o policial que vai atuar na ponta, dificilmente ele vai ter condições de fazer isso. A não ser que ele leve sempre com ele uma testemunha. Se é isso que se quer, então agora temos que criar uma outra figura, que é aquele que acompanha o policial numa incursão, na lavratura de um flagrante. Não é no flagrante no gabinete, não. Flagrante no local. Todo mundo está sentado aqui confortavelmente, mas não sabe a dificuldade que é para que ele faça isso em determinados lugares. E ele então tem que levar alguém para justificar que o fim específico dele não foi praticar abuso de autoridade. Porque para ele vai ser difícil explicar. O artigo 2º é um artigo que os próprios primeiros comentaristas da lei dizem que é uma repetição indevida de uma sujeição ativa que já vem no nosso Código Penal e em outras leis com bastante clareza, ou seja, redundante. A questão da ação penal no artigo 3º é importante, sim, porque o parágrafo 1º fala da admissão da ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Fala-se que, olha, essa lei não vai ter tanto efeito porque quem vai julgar, na verdade, por exemplo, quem vai denunciar é o promotor, ele não vai denunciar o colega que eventualmente tenha feito uma denúncia por abuso de autoridade. O juiz não vai julgar o colega, mas acontece que o sujeito tem ação penal subsidiária. E atrás da ação penal subsidiária ele tem uma indenização. E quem vai pagar a indenização é o agente público que eventualmente seja acusado de estar praticando sistematicamente atos de abuso de autoridade. E o sujeito hoje vai ter que ter um bom staff de advocacia civil para protegê-lo das ações de responsabilidade civil por conta do eventual desempenho do abuso de autoridade. Mas o problema é que isso também precisa ser verificado com um certo rigor. A gente não pode esquecer que para o exercício da ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, existe um prazo, né? E esse prazo ele sempre conta através das iniciativas não tomadas pelo Ministério Público. Então eu identifico aqui algumas hipóteses. O sujeito vai primeiro atuar na forma de provocar o Ministério Público, dando a notícia. Se ele não agir, aí sim ele vai, naquele prazo de 6 meses, provocar a iniciativa dele, provocar a iniciativa do Ministério Público antes dos 6 meses, fornecendo por escrito as informações e todos os elementos de convicção. O Ministério Público poderá instaurar um inquérito, né? E aí terá o prazo para denunciar. Se ele não denunciar, aí sim é que o sujeito passa a ter legitimidade para a ação pública, para a ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público pode simplesmente não instaurar o inquérito, se contentar com o que foi apresentado a ele e denunciar de imediato. Agora, ele pode instaurar o inquérito e ficar demorando. E o que vai ter, então, o ofendido pelo ato de abuso de autoridade a seu favor? Ele não terá muita alternativa, porque nessa fase pré-processual não se admite
tanto a lei não admite, quanto a jurisprudência, não se admite a assistência de acusação. O Código fala, artigo 268, durante a ação penal poderá haver a assistência de acusação. Então, o que vai sobrar a ele vai ser o direito de petição, eventualmente a representação contra o Ministério Público, que não está atuando, permitindo que ele avance com a ação penal pública, que ele noticiou, e não fazendo, não permite que ele possa ajuizar a sua subsidiária, pedidos de certidão. Mas não vejo muito o que possa ele fazer, além disso. O artigo 4º também que me coube aqui, é um artigo importante, porque ele realça, né, aquela questão da teoria dos círculos concêntricos da ilicitude, e que vai dizer que tudo que for decidido na esfera penal, que é a que aprofunda mais o exame da ilicitude, em termos de justificativas das condutas, ou seja, as causas de exclusão da ilicitude, e a da inexistência do crime, uma vez firmados pela Justiça Penal, não tem repercussão na esfera civil, mas, por outro lado, se houver uma condenação criminal, isso é um título executivo, de imediato, à disposição do ofendido, para que ele possa exercitar a ação dele de indenização. Isso também não é novidade, o próprio Código de Processo Penal, ele já trata disso. A única novidade que tem aqui é que a lei hoje, ela exige, lá no inciso 1 do artigo 4º, que o pedido sobre a indenização do prejuízo mínimo seja feito expressamente pelo ofendido. O artigo 387.4 não dizia nada a respeito disso. E o STJ, em uma jurisprudência já bastante maciça, vem dizendo que é preciso que haja um pedido expresso por parte, no caso do Ministério Público, aqui no caso do Ministério Público ou do ofendido, para que isso possa ser, então, fixado pelo juiz na sentença e possa ser de imediato executado, ressalvada a parte controversa. Agora, é preciso, o momento disso é que me parece que tem que ser desde logo antes da instrução, porque a jurisprudência do STJ, ela vem dizendo que a importância do pedido expresso é que haja contraditório e ampla defesa a respeito desse pedido de indenização mínima. Então, se precisa do contraditório e da ampla defesa, me parece que isso tenha que vir logo com a inicial, seja a queixa subsidiária, seja uma denúncia por crime de abuso de autoridade. Deixa eu ver aqui o que é mais que eu notei nesses primeiros artigos. A questão das penas, né, que nós tivemos aqui, dos efeitos da condenação, que são a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, e a própria perda do cargo, do mandato ou da função pública. A perda do cargo já vinha prevista no Código Penal. A inabilitação em outras legislações ganhou mais força. A inabilitação aqui é de 1 a 5 anos. E é uma observação, uma norma explicativa de que esses dois efeitos eles só vão ocorrer em caso de reincidência específica no crime de abuso de autoridade. O Código Penal não fala nada disso. Nos crimes funcionais, a perda do cargo é tratada no artigo 92.1. E a gente não sabe se, em virtude dessa observação do parágrafo único do artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, essa questão não venha a ser levada aí numa interpretação sistemática para se pedir que, nos outros casos de crimes funcionais, essa questão da perda do cargo também não venha a ser aplicada somente em casos de reincidência. Porque se partimos da premissa que o crime de abuso de autoridade é um crime funcional, isso implicaria uma norma mais benéfica que se poderia querer estender também aos casos genéricos do Código Penal. Embora sempre vá haver o argumento de que a lei é específica, então só se aplica isso aos casos dos crimes de abuso de autoridade.
Uma outra questão, e outra coisa, na inabilitação houve também uma discussão, mas essa pena de inabilitação, como é que ela se aplica? E se o sujeito estiver no cargo, você pode inabilitá-lo para o cargo que ele está exercendo, já que ele foi investido, etc. e tal. E então os primeiros comentaristas do assunto vêm e dizem que não, isso daí se aplica da seguinte forma, ou no caso dos mandatários, ou no caso do agente não mandatário que tenha pedido exoneração, então ele ficaria inabilitado para um outro cargo que ele estivesse exercendo. Ou aplicava esta pena de inabilitação juntamente com a perda do cargo. Ele perderia o cargo e, além disso, ficaria inabilitado para outro cargo público que ele quisesse ocupar, por concurso ou por mandato, dali para frente, pelo espaço de 1 a 5 anos. Então, seria um efeito que poderia ser aplicado individualmente, para os casos em que o sujeito não esteja mais no cargo, mandato ou função, ou então conjuntamente com a perda do cargo. E, finalmente, isso aqui eu destaco também, eu acho que eu não quero acho que eu estou dentro do tempo ainda, né? Meia hora ainda. Já passei? Passei 10 minutos, né? Vou fechar aqui. E apenas uma questão que eu destaco aqui, importante também, é que aqui a lei ela trouxe a suspensão do exercício da função, que no meu modo de ver, é uma situação nova. Nós temos a prestação de serviços à comunidade, ela é uma pena restritiva de direito prevista no Código Penal. Certamente teremos que seguir a mesma sistemática da definição disso que consta no artigo 44 do Código Penal, os requisitos objetivos e subjetivos de sua aplicação. O Rogério Greco e o Sanches Cunha falam que, no caso da prestação de serviços à comunidade, eu acho que eles têm uma certa razão, no caso da lei aqui específica, ele não poderia ficar cingido apenas às penas superiores a 6 meses, porque se não for aplicada essa pena substitutiva aos crimes apenados com penas inferiores a 6 meses, só sobraria a outra pena restritiva de direitos, que é a suspensão. E ele vê nessa pena de suspensão uma pena mais grave que a prestação de serviços, porque a suspensão acarretaria de 1 a 6 meses, pela jurisprudência, a cessação do pagamento dos vencimentos. A jurisprudência entende que o que dá origem ao vencimento é o sujeito estar no exercício do cargo, função ou mandato. Então, se ele não está no exercício, embora a gente não tenha visto isso por aí não, né? Mas o fato é que ele teria que ter os seus vencimentos suspensos, e isso seria uma pena mais grave que a prestação de serviço. Então vejam que para encerrar, nós temos aqui um panorama de muita repetição dessas disposições gerais do Código Penal, pelo menos na parte que me coube. Eu tenho essa visão crítica a respeito da lei, sei que alguns outros colegas não têm uma visão tão crítica assim, a gente há de respeitar, mas eu não poderia me furtar a trazer essas reflexões aí críticas a respeito da lei de um modo geral e essas pequenas observações desses artigos. Me perdoem se eu fui um pouco atropelado aqui, mas é porque eu também gosto sempre de cumprir o tempo, mas eu tinha realmente aí esse arcabouço de coisas aí para falar e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.